Olá, eu sou Eric Chiconelli Gomes, coordenador acadêmico na Escola Superior de Advocacia da OAB de São Paulo, doutor e mestre em História Econômica, e vou fazer uma apresentação para vocês sobre a CLT e o seu legado, discutindo as principais teorias, as principais motivações dessa importante legislação na história do Brasil. O marco fundamental da CLT foi a promulgação em 1943, durante o governo de Getúlio Vargas, que representou, um dos marcos mais significativos da história brasileira. Todavia, para compreender sua criação, nós temos que ultrapassar determinadas narrativas que simplificam esse surgimento e que atribuem exclusivamente à vontade de um único homem, ou seja, ao próprio Getúlio Vargas. Partindo de uma perspectiva historiográfica do historiador inglês Edward Palmer Thompson, eu vou demonstrar para vocês que os trabalhadores foram protagonistas ativos de sua própria história, né? Então a CLT não foi otorgada de maneira paternalista, mas conquistada através de décadas de organização sindical, de greves e de mobilizações operárias. Eu adoto uma abordagem, então, do historiador inglês Edward Palmer Thompson, porque ele permite vermos, a história a partir de uma valorização das experiências, da cultura e da agência dos trabalhadores na construção de sua consciência de classe. Ou seja, o Thompson ressalta o protagonismo do operariado. Os trabalhadores não são vítimas de processos econômicos, mas são agentes ativos na construção desses direitos sociais e de suas lutas cotidianas. Então, ele coloca que os direitos consolidados, a gente pode fazer uma leitura a partir da obra de Thompson, ainda que, obviamente, ele não tenha estudado a nossa legislação trabalhista, mas, utilizando o ferramento teórico dele, nós podemos dizer que os direitos consolidados em 43 foram resultados de pressões exercidas pelo movimento operário ao longo de décadas, inclusive décadas anteriores ao ano de 1940. Então, foi inserido dentro de um contexto econômico que demandava essa regulação. E aqui eu trago para vocês o contexto historiográfico. Então, nós temos, na década de 10, as greves de 1917, os estudos revelam a amplitude e a importância dessas grandes mobilizações do operariado na Primeira República. Nós temos uma participação feminina também nesse período, muito importante. Pesquisas destacam o papel das mulheres nesse movimento operário da década de 10 e da década de 20. A própria criação do Conselho Nacional do Trabalho, com análises que demonstram a importância institucional na construção de uma agenda antes dos anos 40, portanto, já na década de 20, o CNT ele surge em 1923, e as transformações contemporâneas do mundo do trabalho, com as ameaças e os direitos conquistados. Então, basicamente, a nossa aula vai abordar esses 4 temas, esses 4 eixos, sobretudo ressaltando que a CLT ela foi um processo de luta histórica, foi um processo que demandou a participação ativa dos trabalhadores. E quais são as raízes dessa legislação trabalhista? É importante nós entendermos que ela surge antes desse período aí dos anos de 40. Então, já na década de 20 e de 30, nós tínhamos aí as principais movimentos. Então, contrariamente ao mito propagado pelo getulismo, pelos defensores de Getúlio Vargas, a legislação trabalhista surgiu antes da entrada dele no poder, que foi nos anos de 1930. Já na década de 10 e de 20, o Brasil possuía uma tradição de debates e de legislações sobre o tema do trabalho, como nós podemos ver aqui, já em 1919, o decreto 3.624 regulamenta as obrigações dos empregadores em relação aos acidentes do trabalho, reconhecendo o reconhecimento legal da proteção do trabalho. Em 1926, nós temos a emenda constitucional que permite que a União legisle sobre o trabalho, rompendo com a fragmentação regionalista, ou seja, havia uma discussão nesse período de que os municípios e os estados podiam legislar, então, antes mesmo de 1930, antes de Vargas assumir, nós temos uma emenda constitucional que coloca a União no centro desse debate, e em 1925 a lei de férias, que assegurava aí 15 dias de descanso anual remunerado aos trabalhadores urbanos, estabelecendo um direito fundamental. E aqui é importante nós ressaltarmos trabalhadores urbanos, então são trabalhadores de determinadas categorias nos grandes centros, então a maioria da população claramente estava, portanto, excluída dessa proteção.
Em 1923, né, nós temos aí a criação do CNT, que é um importante órgão, né, que vai ser uma peça fundamental na instituição da construção dos direitos sociais, né. Ele nasce nesse ano, mas já havia discussões anteriores também, já na década de 10, Maurício de Lacerda, por exemplo, era um dos principais expoentes, né? E o CNT representou essa tentativa de criar um órgão especializado para tratar das questões relacionadas ao mundo do trabalho. E essa instituição desempenhou aí um papel crucial na elaboração, na discussão e na aplicação dessa legislação trabalhista. Então, o CNT ele cumpre um papel fundamental. Eu demonstrei, né, na minha tese de doutorado, que o CNT não foi uma formalidade burocrática, mas sim um espaço efetivo de disputa política e de elaboração técnica dessas normas trabalhistas, né. Então, nós temos uma interpretação legal na aplicação das primeiras leis trabalhistas, como a Lei de Acidentes do Trabalho de 1919 e a Lei de Férias. O CNT, muitos autores dizem que foi um laboratório institucional, porque criou-se ali uma estrutura que iria permitir a criação da Justiça do Trabalho já depois, em 1946, né? Então, ele faz, né, essa elaboração dessas normas que serão consolidadas na década de 40. Ele também foi responsável pela mediação de conflitos, né, no julgamento de recursos sobre questões trabalhistas e previdenciárias, né, contribuindo aí para a formação de uma jurisprudência. E qual a importância histórica do Conselho, né? A atuação do Conselho, ela evidenciou que a construção do direito do trabalho e do mesmo do direito previdenciário foi um processo gradual e institucionalizado, né, que se iniciou lá na Primeira República e, claro, foi aprofundado durante o período Vargas, né, contrariando aí essa narrativa de que teria começado apenas quando Vargas assumiu. O que nós podemos observar no estudo do CNT é que essa questão trabalhista, questão previdenciária, ela já estava presente lá na década de 10, na década de 20, né? Então, essa continuidade institucional entre diferentes períodos políticos é importante para nós termos uma leitura mais ampla, né, de que a CLT não surge apenas nos anos 40, ou mesmo quando Vargas assume. E qual é o grande epicentro, né, dessa discussão? Principalmente aí a mobilização operária nos anos 1917, em São Paulo, né? Nós tivemos a presença de mais de 100 mil trabalhadores reivindicando melhorias, né? Isso ocorreu no ano de 1917, em julho, né? E teve uma proporção extraordinária. O movimento teve início no bairro da Moca, onde operários reivindicavam aumento salarial de 15% a 20% e protestavam contra essa questão, né, da exclusão, inclusive da exclusão de não estar inseridos nesse limite de jornada de trabalho. E também protestavam, né, contra o trabalho noturno para aumentar aí a produção devido à Primeira Guerra Mundial. Então, ele surgiu, né, nessa fábrica da Moca, né, e esses operários, mais de 400 operários, iniciaram essa paralisação que acabou tendo proporções enormes. E aí os principais pontos, né, eles reivindicavam uma jornada de trabalho com uma redução de 8 horas diária, né, inclusive trazendo aportes da luta internacional dos trabalhadores por jornada digna. Havia também uma pressão por aumento salarial, compensação pela carestia provocada pela Primeira Guerra Mundial, a proteção de menores, né, então a abolição do trabalho para crianças, né, para jovens menores de 14 anos e fim do trabalho noturno para as crianças, direito das mulheres, como eu destaquei lá atrás, né, fim do trabalho noturno para mulheres e igualdade de condições no ambiente fabril, a semana de trabalho, né, estabelecimento de semana de 5 dias e meio. Hoje a gente tem, inclusive, essa discussão da escala 6x1 muito presente, né, então a gente vê que já nos anos 1917 já havia essa questão da semana de trabalho também presente, como uma das pautas da classe operária. E condições melhores de higiene e segurança nas fábricas, né, para a proteção operária. Então, isso é uma discussão que está presente também nesse momento. E aqui eu destaco a participação das mulheres nas greves, né. Por muito tempo foi negligenciado, né, o papel das mulheres nas greves, e a gente tem aqui que, principalmente nas fábricas têxteis, né, as costureiras e operárias estiveram na linha de frente desses movimentos paredistas, né, desses movimentos grevistas, organizando piquetes, participando de passeatas e negociando com a classe patronal. E aqui nós tínhamos, né, assim como também ainda muito presente ainda hoje, nos dias de hoje, a dupla exploração, né, a presença feminina evidenciou essa dupla exploração sofrida pelas mulheres, né, com salários inferiores aos dos homens para realizar as mesmas funções. E também aqui nós temos o protagonismo das mulheres, né, que não foram coadjuvantes, mas lideranças fundamentais na organização dessas greves, né, demonstrando a capacidade organizativa e a consciência de classe também aí nesse período.
E aqui nós temos, né, a dimensão nacional do movimento operário, né? Ele começa em São Paulo, né, que é o epicentro desse movimento, com mais de 100 mil trabalhadores, mas ele se alastra principalmente nas grandes cidades, né? Na capital federal, que era então o Rio de Janeiro. Intensificou-se, né, as lutas no segundo semestre de 1917 e em outras cidades também, principalmente nos centros urbanos com características locais específicas, né? Então o movimento grevista ele não se limitou apenas a São Paulo. Diversas pesquisas, né, estão demonstrando que essas greves se espalharam também por outras cidades, assumindo características de cada localidade em que eram deflagradas, né? E aqui nós temos a organização operária antes de 1917, né? Então já antes desse grande movimento que ocorreu em 1917, nós tivemos, né, como a greve dos têxteis no Rio de Janeiro, de 1903, né, demonstrando essa capacidade organizativa e essa consciência de classe também ali presente. E nos anos, né, sobretudo nesse período, mesmo antes dessa grande greve de 1917, já havia essa reivindicação pelas 8 horas, né, incorporada ao movimento, inclusive incorporando-se as lutas internacionais, e aí também acho que vale muito destacar o papel da imprensa operária, né? Jornais como a Plebe foi um importante jornal, né, que circulou debatendo a questão da política e denunciando esses abusos da classe patronal. Então é importante também nós termos esse registro. E quais eram as formas, né, dessas organizações? Através de sindicatos, né, as organizações representavam categorias profissionais específicas, negociando com patrões e defendendo interesses dos trabalhadores. As associações de auxílio mútuo, né, entidades criadas para o apoio solidário entre trabalhadores, oferecendo assistência em casos de doença, acidentes e necessidades emergenciais. As escolas operárias, né, que eram espaços de educação popular que alfabetizavam trabalhadores, disseminando uma consciência política sobre os direitos trabalhistas. E claro, como eu destaquei, né, além do jornal A Plebe, nós tínhamos também outros importantes periódicos, né, da imprensa operária, como o Combate e o Gráfico, que debatiam justamente as questões políticas e divulgavam as ideias anarquistas, socialistas e sindicalistas nesse período. E aí nós temos aqui, né, a consciência sobre a saúde do trabalho. Os trabalhadores tinham claramente a consciência dos danos que o trabalho causava à sua saúde, manifestando essas percepções através das suas organizações. Quais organizações? Essas que eu mencionei lá atrás, né? Com os congressos, com a imprensa, apresentando propostas concretas, né, e apontando responsáveis pelos danos dos trabalhadores. Então, é uma constatação aqui de que a luta operária não se restringia apenas à pauta salarial, mas compreendia uma ampla gama, né, sobre as condições de trabalho e quais eram os impactos na vida desses trabalhadores. Portanto, é um cenário muito amplo que nós temos aqui. Em 1930, nós temos a ruptura, né, política e a transformação social. E qual era o contexto dessa Revolução de 30, né? Representou, né, a ascensão de Vargas representou uma ruptura, né, dessa estrutura política brasileira, quebrando a hegemonia dessa oligarquia cafeeira. O movimento que levou Getúlio ao poder foi heterogêneo, reunindo diferentes setores sociais, né? Muitos desses setores, né, posteriormente, inclusive, vão abrir uma contestação ao próprio Getúlio Vargas nos anos 30. Nós tínhamos ali, então, militares descontentes, né, com o governo da Primeira República, de Arthur Bernardes e de Washington Luiz. Então, eram oficiais insatisfeitos com a República Oligárquica, né? Nós tínhamos também as oligarquias regionais, as elites políticas estaduais, né, preteridas pelo sistema café com leite, buscavam uma maior participação. Nós tínhamos também setores médios urbanos, né, as classes médias das cidades demandavam a modernização e a participação política, e parcelas do operariado, né, trabalhadores que estavam organizados, né, e que viam na mudança uma oportunidade para a conquista desses direitos sociais. Claramente também nós tínhamos, né, as pressões internacionais. Então a crise de 29, né, que foi uma crise econômica mundial que teve impactos aí devastadores sobre a economia brasileira, né, evidenciando a fragilidade daquele modelo agrário exportador, que era centrado no café e no leite, né, e pressionado aí por transformações estruturais também. A Revolução Russa, né, de 1917, que também teve um impacto muito grande aqui, como na greve de 1917, né, que demonstrou a possibilidade concreta de transformações mais radicais, né, e isso também inspirou aí movimentos operários, pressionando os governos a conceder direitos sociais para evitar essas revoluções, né. Então nós temos uma discussão muito presente na historiografia que demonstra que, além dessa pressão internacional, desse contexto todo internacional, o governo brasileiro ele também se adequa a essas mudanças, né, justamente para evitar essas revoluções como a Revolução Russa, né? E nós temos também aqui a ascensão dos regimes fascistas, né?
que propunham modelos corporativistas de organização social para controlar os trabalhadores, né, influenciando políticas em diversos países. E outro marco importante, que tem que ser mencionado, é a criação da OIT, a Organização Internacional do Trabalho, no ano de 1919, que pressionava, né, os países a adotarem legislações protetivas para a classe trabalhadora através dessas convenções internacionais. Então, são 4 grandes marcos aí nesse período das revoluções. E também nós temos aqui a produção legislativa, né, de 1930 a 43. Né, o governo promulgou um rol extenso de leis trabalhistas, né, que essas leis trabalhistas, como eu já destaquei, elas não surgiram nesse período, elas já vinham lá atrás, né. É um processo que não foi linear, mas marcado por disputas entre diferentes atores, né. E aqui eu trago um quadro cronológico para vocês. O decreto 21761 de 32, né, ele instituiu a obrigatoriedade das convenções coletivas de trabalho, né, estabelecendo esse marco da negociação entre capital e trabalho. Em 1932, a criação das juntas de conciliação e julgamento foi um embrião da Justiça do Trabalho, né, especializada em conflitos trabalhistas. No ano de 1934, a Constituição incorpora os direitos sociais ao direito constitucional, representando aí o marco na institucionalização dos direitos trabalhistas. E em 41, finalmente, é instalada a Justiça do Trabalho, né, inicialmente vinculada ao Poder Executivo, consolidando essa estrutura para o julgamento de questões trabalhistas. Então, é um quadro aí que nós temos. Né? E qual é o grande mote aqui? Né? A transformação do CNT. Com a Revolução de 30, o CNT ele ganha um novo impulso, né? Tendo novas atribuições, sendo incorporada à estrutura do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, que foi criado nos anos 30. Com isso, né, nós temos uma ampliação do CNT, né, dentro das suas competências, passando a atuar mais intensamente na elaboração de pareceres técnicos, né, julgamentos, construção de interpretação jurídica, e também o papel na regulamentação. Né, muitas das novas leis trabalhistas passavam pelo crivo técnico e jurídico do Conselho, que desempenhou aí um papel fundamental nessa regulamentação dos direitos estabelecidos com a Constituição de 34 e também com a legislação subsequente do período. Né. E também aqui ocorre a transformação, né, do sistema de relações de trabalho. Após a obrigatoriedade dessas convenções coletivas de 32, a promulgação da CLT e a consolidação de alguma tradição urbano-industrial de mão de obra começa, né, a existir efetivamente dentro aí do sistema de relações de trabalho no Brasil. Essa é uma análise que está presente, por exemplo, no livro do Adalberto Cardoso, que ele coloca, né, que até a década de 50, o trabalhador industrial era minoritário, predominantemente migrante, dessas pequenas e médias cidades, né, onde a prática de negociação coletiva ainda era muito incipiente. Né, então é uma questão que nós temos também. E aqui é outro ponto muito importante, a questão do autoritarismo e do corporativismo. Né. A Constituição de 37, ela instaura o Estado Novo, né, marcando uma inflexão autoritária nas relações de trabalho, estabelecendo esse modelo corporativista do fascismo italiano. Com isso, nós temos proibição de greves, né, as greves foram consideradas recursos antissociais, nocivos ao trabalho e ao capital, incompatíveis com os interesses da produção nacional. Nós temos também o controle sindical, né, os sindicatos passam a ser rigidamente controlados pelo Estado, exercendo funções que antes eram de competência estatal, né, e o corporativismo aqui com a adoção dessa estrutura que subordinava as organizações dos trabalhadores e dos empregadores ao controle do governo. Então, marca um ponto de inflexão aí de mudança do que nós tínhamos com a Constituição de 34. E aqui a instalação da Justiça do Trabalho em 41, né? Ela foi inicialmente vinculada ao Poder Executivo, né? A Constituição de 34 ela já havia instituído na letra, né, a Justiça do Trabalho, mas a sua implementação enfrentou diversas resistências, né? Por quê? Porque nós tivemos uma reação dos setores da economia liberal, né? A implantação do projeto despertou a reação desses liberais que não queriam uma justiça distante dos interesses locais e dessas oligarquias regionais. Então, uma presença forte do Poder Executivo da União era visto como algo temerário para essas elites oligárquicas desses grandes centros, né? Somente após 37, no Estado Novo, o projeto foi imposto de maneira autoritária, né, incorporando aí mecanismos de controle sindical e também a absorção das funções. Né? A criação da Justiça do Trabalho representou essa absorção e essa ampliação das funções que vinham sendo desempenhadas pelo CNT desde o ano de 1923. Então, nós temos uma mudança também presente. E aqui, finalmente, né, em 1º de maio de 43, é promulgada a CLT. Ela foi promulgada por esse decreto, né, de 5.452,
foi resultado do trabalho de uma comissão de juristas, né, constituída pelo Ministério do Trabalho. E embora, né, fosse denominado como uma consolidação, ela foi além dessa mera compilação de leis existentes, né. Nós tínhamos uma comissão de juristas, né, que era um grupo especializado que reuniu essas legislações esparsas, né, ou seja, essas legislações que já estavam presentes desde os anos 10 e 20, né. Também nós tivemos um aperfeiçoamento sistêmico, né, foi um meio de facilitar consultas e aplicação, aproximando-se do verdadeiro Código do Trabalho. A incorporação da experiência do CNT, né, também foi fundamental nessa elaboração. E aí os dispositivos, né, duradouros, incluindo normas que permanecem até hoje atuais, né, demonstrando uma visão aí de longo prazo. E quais eram as atribuições aí do CNT nesse período, né, já? A experiência, então, acumulada do CNT ao longo de mais de 2 décadas foi fundamental na elaboração da CLT. Por quê? Porque muitas normas, né, que foram consolidadas em 43, elas já refletiam essa jurisprudência, esses pareceres técnicos, né, produzidos pelo Conselho desde os anos de 1920, né? Então nós temos uma continuidade institucional aí presente. E aqui nós temos também, né, consequentemente também, claro, as exclusões deliberadas, né? Então, por exemplo, os trabalhadores domésticos não foram incorporados, né? Era uma categoria fundamental, né, predominantemente sobre mulheres pobres e negras, que foram explicitamente excluídos do alcance da proteção. E essa exclusão foi justificada com o argumento de que a vida familiar apresentava aspectos de nenhuma similaridade com as atividades econômicas, ou seja, com as atividades da indústria e das fábricas de uma maneira geral. É uma escolha política que foi consciente, né? A exclusão que não foi um descuido dos formuladores, mas uma escolha política que refletia as estruturas de poder e essas hierarquias sociais e raciais da sociedade brasileira. É um debate, né? O debate foi um debate prolongado nesse período, né? O debate sobre a situação jurídica das empregadas domésticas teve início na Constituinte de 33 e 34 e se arrastou por décadas, né? Com interferência aí de diversos atores políticos. Então, nós temos aqui determinados setores que foram propositalmente excluídos, né? Os trabalhadores rurais foram outros setores aí presentes nessa exclusão, né? Ou seja, a exclusão dos trabalhadores rurais refletia esse compromisso do governo Vargas com essas oligarquias agrárias, né? Enquanto o projeto visava uma industrialização, uma modernização nos centros urbanos, por outro lado, preservava-se, né, esse poder rural, essas estruturas tradicionais do campo, de maneira a não antagonizar com as oligarquias agrárias, né, que sustentavam o regime. Apesar dessa exclusão, né, ocorreram algumas tentativas, né, de extensão dos direitos rurais durante o Era Vargas, mas foram limitadas por essas elites agrárias, né. E os direitos sociais no universo rural eles estavam embasados, né, nesses princípios da harmonia entre classes e progressos, e essa efetivação, né, enfrentou enormes resistências, né. Então acho que é importante a gente destacar também isso. Por exemplo, aqui, né, eu trago para vocês dimensões das exclusões, 2 categorias excluídas, né, os trabalhadores rurais e domésticos. Foram 10 anos de debate dessa discussão, né, que começa nos anos 30 e vai até 43, e 70% da população rural, né, estimada, aí estava presente no campo, estava excluída dessa legislação protetiva, né. O trabalhismo é uma discussão muito importante também para se mencionar aqui, né, que foi a invenção de um projeto político. A principal historiadora que trata desse tema é Ângela Castro Gomes, ela que cunhou esse termo, a invenção do trabalhismo, né? E ela demonstra como o governo Vargas construiu um projeto político e ideológico que buscava integrar trabalhadores urbanos à nação brasileira. Essa construção não foi neutra, né, mas foi uma operação ideológica que visava transformar os trabalhadores em elementos funcionais desse projeto de industrialização capitalista no Brasil. E aqui eu trago 4 eixos, né, principais dessa abordagem da Ângela Castro, né, como, por exemplo, a valorização do trabalho, né, o trabalho como um elemento central da identidade nacional, a dignidade do trabalhador, reconhecimento da dignidade da importância social dos trabalhadores, direitos sociais, né, concessão de direitos como forma dessa integração social e da legitimação política do governo, e o controle sindical, como já mencionei lá atrás, né, essa organização sindical tutelada e controlada pelo Estado corporativista. São 4 eixos fundamentais aí dessa abordagem da Ângela Castro. E aqui nós temos também a propaganda e a ideologia, né, os discursos do 1º de maio. O projeto trabalhista ele foi divulgado massivamente através da máquina de propaganda do Estado Novo, né, especialmente nos discursos anuais no Dia do Trabalhador, né, construindo aí essa narrativa da benevolência do Estado. E a partir da Segunda Guerra Mundial, o governo investiu muito pesadamente, né, nessa associação da imagem do presidente com os direitos sociais, visando justamente, né, legitimar
a sua atuação nas camadas populares. Aqui é a ideologia da outorga, né? Então nós temos que a propaganda varguista, ela insiste nessa noção de que o Estado, ele se antecipava aos direitos sociais, concedendo benefícios à classe trabalhadora. É uma narrativa oficial de que os direitos apresentados como dádiva generosa do líder, né, obscurecendo a história real das lutas operárias que nós vimos lá atrás. É uma realidade histórica, né? Os trabalhadores vinham se organizando e lutando por direitos desde o final do século XIX, né, com as instituições como o próprio CNT já demonstrava, e os camponeses lembravam, né, o tempo de Getúlio como tempo de fartura, né, associando o período a direitos, liberdade, contrastando com épocas anteriores, né? Então nós temos também a presença da memória popular. E quais são as ambiguidades, né, desse trabalhismo de Vargas, né? Então é fundamental reconhecer que essas ambiguidades combinavam ganhos reais com mecanismos de controle social. Então a legislação trabalhista, ela representou de fato ganhos materiais e simbólicos para os trabalhadores urbanos, né? Os ganhos não só foram materialmente reais, como atenderam às mais caras reivindicações, né, do período, mas isso ocorreu através de um controle, de um disciplinamento, né? Esses direitos vieram acompanhados de mecanismos de controle, com muita disciplina, né? E essa estrutura sindical subordinava os sindicatos ao Estado, né, neutralizando o potencial aí de revolução da classe operária, né? No período pós-45, quais foram os principais desafios, né? A Constituição de 46, com a queda do governo, né, ela iniciou o período de redemocratização, que trouxe novos desafios e possibilidades para a legislação trabalhista, né, como direito de greve, reconhecimento do direito de greve, embora com restrições legais significativas, né, a garantia de estabilidade após 10 anos de serviço, protegendo os trabalhadores e a participação dos lucros, né? Então foi um período aí também de conquistas dentro desse rol. A extinção do CNT, né, em 1946 o CNT ele foi extinto, né, suas funções são incorporadas à Justiça do Trabalho, que passou a integrar o Poder Judiciário, né, o Tribunal Superior do Trabalho surge aí nesse ano, né, a transformação que marca o fim de uma era que iniciou-se em 1923, né, consolidando a judicialização das questões trabalhistas. Aqui as disputas, né, pressões empresariais, setores empresariais pressionavam pela flexibilização dos direitos trabalhistas nesse período de 45 a 64. Por outro lado, nós tivemos uma movimentação sindical que fortaleceu a questão da redemocratização, lembrando que nós estávamos no Estado Novo, né, de 37 a 45, né, e essa democratização dessa estrutura sindical ainda era muito marcada pelo corporativismo de Vargas. Finalmente, aqui com a Constituição de 88, né, nós temos que a Constituição representa um marco aqui, né, porque ela foi promulgada após o processo de redemocratização e representou esse marco fundamental na questão dos direitos trabalhistas, né. A Carta elevou os direitos dos trabalhadores à condição de direitos fundamentais, como, por exemplo, aqui no título 2, a inserção do título, né, sobre os direitos e garantias fundamentais, no capítulo 2 da Constituição Federal, um capítulo específico sobre os direitos sociais, e as cláusulas pétreas, né, proteção máxima contra a supressão ou redução de direitos. Só que nós tivemos muitos desafios aqui, né? A jornada semanal, por exemplo, com a redução de 48 horas para 44 semanais, né, garantindo aí mais tempo, né, livre para os trabalhadores. As horas extras, né, estabelecendo adicional de 50% para horas extras trabalhadas além da jornada. A licença paternidade, a criação de uma licença paternidade com reconhecimento do papel do pai nos cuidados iniciais, né? A licença maternidade, ampliação da licença para 120 dias, o aviso prévio, né, estabelecimento de aviso prévio proporcional ao tempo de serviço e o seguro-desemprego, criação do seguro-desemprego como proteção em caso de perda de emprego. E qual é o significado dessa constitucionalização? A incorporação desses direitos trabalhistas ao texto constitucional, como cláusulas pétreas, representou o avanço, né, na proteção desses direitos, tornando mais difícil sua supressão ou redução por meio da legislação ordinária. Porém, nos anos 90, nós temos uma ofensiva neoliberal. Então, a década de 90 assiste, né, esse surgimento, esse aparecimento mais forte desse neoliberalismo, né? A CLT, então, ela tem sido alvo, a partir de então, de ataques sistemáticos, né, por parte desses setores empresariais e de governos alinhados às pautas neoliberais, né, uma retórica de modernização, né, um discurso de que a CLT era um obstáculo à competitividade das empresas e à geração de empregos, né, e o projeto real aqui é uma retórica, né, que esconde claramente o projeto de precarização das condições de trabalho e a redução dos custos do trabalho para o capital, prejudicando de maneira significativa a classe trabalhadora. Aqui eu trago, né, a flexibilização nos anos 90. Durante os governos de Fernando Henrique foram implementadas diversas medidas de flexibilização que abriram caminho para ataques posteriores, né,
começa-se ali, por exemplo, com a Lei 9.601, que institui, né, a instituição do trabalho por tempo determinado, precarizando vínculos empregatícios, a Lei 9.958 de 2000, que cria, né, essas comissões de conciliação prévia, retirando do Poder Judiciário decisões sobre reclamações, e o banco de horas, né, compensação de horas extras sem o pagamento adicional imediato aos trabalhadores. O maior ataque ocorre com a reforma, com a contra-reforma trabalhista de 2017, né, a Lei 13.467, conhecida como reforma trabalhista, representou o mais profundo ataque aos direitos trabalhistas desde a promulgação da CLT. Ela foi aprovada sem nenhuma participação popular e em meio ao contexto político conturbado que nós vivemos nesse período. Foram mais de 100 artigos alterados e também sem nenhuma participação popular. Foi uma reforma aprovada sem debate democrático amplo com a classe trabalhadora. 4 diretrizes principais dessa reforma, negociado sobre o legislado, ou seja, a supremacia de que acordos individuais deveriam prevalecer, sobre proteções legais anteriormente consolidadas, a expansão da terceirização. Então nós temos aqui uma liberação restrita da terceirização, inclusive para atividades fim das empresas, contratos flexíveis, então aumento da amplitude dos contratos de trabalho de jornadas ajustáveis, fragilizando proteções, e restrições ao acesso e atuação da Justiça do Trabalho, dificultando a defesa de direitos. Aqui as mudanças mais gravosas, a negociação individual, ou seja, essa possibilidade de negociar de maneira individual para os trabalhadores com diploma superior, rompendo uma proteção coletiva. A questão da terceirização restrita, então essa liberação da terceirização, inclusive para atividades fim, precarizando vínculos empregatícios em massa, fragmentação de férias, então as férias aqui elas passam a serem até 3 períodos, prejudicando o descanso adequado dos trabalhadores. A questão do trabalho intermitente, instituição do trabalho como sem a garantia de jornada ou salário mínimo mensal, e a contribuição sindical que torna-se facultativa, fragilizando aí o financiamento de entidades representativas. Então aqui eu trago os impactos deletérios dessa reforma, a precarização, a informalidade, redução salarial, a fragilização sindical e as desigualdades, aumento das desigualdades sociais e econômicas com os impactos dessa reforma trabalhista. Aqui nós temos um argumento de que a reforma iria propulsionar a economia, e não foi o que ocorreu. Havia uma discussão de que a reforma iria gerar mais empregos, isso não se confirmou. Os trabalhadores, ao contrário, viram seus direitos que foram historicamente conquistados serem corroídos, e essa reforma contribuiu de forma preponderante para o enfraquecimento de entidades sindicais e para o desequilíbrio das negociações entre empregador e empregado. É uma análise que está presente com esses autores, que eles evidenciam que a promessa de mais emprego serviu apenas como uma justificativa ideológica para o ataque aos direitos trabalhistas. E quais são, aqui, para fechar a aula, os legados e os desafios? A criação da CLT ela não pode ser compreendida de maneira isolada, é isso que eu procurei trazer aqui para vocês. Ela deve ser situada no contexto amplo dessas lutas operárias, as lutas da Primeira República, o CNT de 23, a crise de 29, as pressões da OIT e o próprio projeto varguista, que marcam aí esse período. E claramente nós temos um protagonismo dos trabalhadores, então nós, seguindo aqui essa perspectiva do historiador inglês Thompson, deve-se ser reconhecido aqui que os trabalhadores foram sujeitos ativos desse processo e não meros beneficiários passivos dessa legislação outorgada de maneira paternalista. Então, antes de 30, nós temos aqui que foram décadas que testemunharam diversas intensas mobilizações operárias, construção de sindicatos autônomos, realização de greves, produção da imprensa operária, e a formulação de projetos alternativos, e a construção institucional, paralelamente a todas essas questões, dessas greves, dessa produção da imprensa operária, nós tivemos a criação do CNT, que vinha construindo uma expertise técnica e jurídica sobre as questões trabalhistas nesse período. E o desafio contemporâneo aqui qual é? 82 anos após a sua promulgação, a CLT parece simultaneamente uma conquista a ser preservada e como estrutura a ser superada em direção a formas mais avançadas de proteção social e de organização dos trabalhadores. O que nós temos que fazer aqui é defender essas conquistas, defesa contra ataques, que é fundamental para impedir retrocessos civilizatórios. É necessário superar as limitações originais, estendendo proteção aos que foram historicamente excluídos desse período, também, e responder ao presente, ou seja, construir formas de organização
que possam responder às novas configurações do mundo do trabalho. Né? O que a história da CLT e dos direitos trabalhistas nos mostra, nos delega, é que ela foi e continua sendo construída pela classe trabalhadora, que apesar de todas as suas adversidades, elas continuam se organizando, né, resistindo e lutando. Então, compreender essa história é fundamental para projetarmos um futuro, né, um futuro onde o trabalho seja de maneira verdadeira, livre e digno, né, um trabalho que possa emancipar. Com isso, eu encerro aqui a apresentação. Eu espero que tenha ficado claro aí qual foi o intuito, né? E estou aqui à disposição para outras dúvidas. Muito obrigado.